Vamos lá, para não perder tempo, estamos aqui de volta na nossa quinta aula do Notion Intermediário, onde a gente está aprendendo tudo sobre databases, sobre banco de dados. E hoje a gente vai entrar num dos conceitos mais abstratos do Notion, mas que já está bem presente aí no dia a dia de quem tem conhecimento de programação ou para quem já é usuário avançado de Excel. Quando você tem um Excel, aquelas planilhas, e você faz um PROC-V de uma planilha na outra e retorna esses valores, por exemplo, isso é uma forma de relacionamento, tá? Da mesma forma, quando você mexe com um banco de dados do desenvolvedor, e tem um relacionamento ali entre entidades, é uma forma de relacionamento. E as databases aqui do Notion, eles não são diferentes. A mesma lógica que a gente usa para bancos de dados globais e grandes, de grandes empresas, é a mesma lógica que vai se aplicar aqui. Mas não se assuste, porque se você não tiver nenhum contato prévio com banco de dados, ou com relacionamento de banco de dados, não tem problema, vai servir do mesmo jeito e você vai conseguir entender tudo o que eu estou dizendo aqui. Porque afinal, o objetivo desse curso é a gente destrinchar banco de dados aqui no Node. Então, mesmo que você não tenha esses conceitos que te ajudariam a entender isso aqui, você vai entender. E para que é útil esse relacionamento entre bancos de dados? Eu vou mostrar para vocês agora, indo aqui na nossa tarefinha, né? No nosso banco de dados tarefas que a gente criou aí no decorrer das aulas passadas, a gente tem as categorias trabalho, a categoria faculdade, a categoria pessoal. A gente separou por macrocategorias, ou seja, grandes categorias. No trabalho, eu posso ter vários projetos, você concorda? Na faculdade, por exemplo, eu posso ter várias disciplinas. E se eu quisesse criar esses projetos dentro dessas categorias? Como é que eu faria? Além disso, se eu clicar aqui para editar a revisão do TCC, eu consigo botar informações nessa tarefa. Mas eu não consigo colocar essas informações nessa categoria, por exemplo. Como é que eu faria isso? E aí entra a possibilidade da gente fazer isso com uma forma de um relacionamento de banco de dados. Ou seja, criar um banco de dados de projetos que a gente consiga relacionar com um banco de dados de tarefas. E é mais simples do que você pensa. É um conceito que, apesar de assustar bastante, vai levar aí seu conhecimento de Notion para outro nível, e você vai conseguir levar esse conhecimento para sua vida, porque a mesma coisa que se aplica aqui vai se aplicar para desenvolvimento, vai se aplicar para o Excel, vai se aplicar para spreadsheet, vai se aplicar para ciência de dados, vai se aplicar para tudo na sua vida. Então vamos lá, vamos botar a mão na massa. Como a gente quer colocar aqui mais uma coluna de projetos, o que, que a gente vai fazer? Em vez de apertar no maisinho aqui da tabela que a gente aprendeu, colocar uma nova coluna de projetos e tudo mais, a gente vai criar um novo relacionamento. Mas para criar um novo relacionamento, a gente precisa antes criar um banco de dados, tá? Com esses projetos. Então, eu vou voltar aqui para o meu Super Dashboard. E no meu Super Dashboard, que está em construção agora nessa aula, a gente já tem um banco de dados tarefas. E a gente vai criar um novo aqui chamado projetos, da mesma forma que a gente criou tarefas. E vocês já devem estar craque nisso aqui, porque a gente cansou de ver como é que a gente cria banco de dados lá nas aulas iniciais. Então, o que a gente vai fazer? Barra, vai digitar barra, ou apertar aqui no maisinho do lado, tá? E aqui a gente vai procurar por database. Né? Data, posso até digitar, ó, database, e a gente vai selecionar o full page. Você pode ir fazendo comigo. Na verdade, o ideal é que você faça, porque é na prática que surgem as dúvidas, tá? Então, vem comigo agora. Aqui a gente vai colocar o título, é aquela coisa que a gente já sabe, a gente pode colocar um ícone, um cover, uma descrição, e a gente tem uma tabela vazia, como a gente aprendeu lá no começo, a gente vai colocar alguns dados aqui. E aqui eu vou colocar projetos, que é a proposta que eu tenho para vocês aqui. Claro que pode ser qualquer outra coisa, né? Vocês já entenderam que o Notion é bem flexível. Eu vou adicionar um novo ícone, só para diferenciar de tarefas, colocar esse símbolozinho aí de um gráficozinho, tá? E aí a gente vai colocar agora alguns dados aqui em projetos. Que seriam o quê? Seriam os nomes do projeto. Então eu vou clicar aqui, colocar nome do projeto, né? Eu posso colocar até projeto. E aí vou colocar, vamos começar pela faculdade. Faculdade, eu tenho 3 disciplinas na faculdade, vamos supor. Vamos supor que eu tenha aulas de comunicação. Vamos supor que eu tenha aulas de semiótica. Vou colocar introdução ao... Isso aqui é uma aula da faculdade, tá? Introdução ao Node. Aí vamos supor que no meu trabalho eu tenha mais 2 projetos. Eu tenho 2 clientes, eu sou um freelance e tenho 2 projetos. Eu tenho um projeto um projeto audiovisual, eu edito vídeos, e eu tenho um projeto de copyright que é para uma empresa chamada, sei lá, deixa eu criar aqui, Xícara Vermelha, que tá aqui na minha frente. Então eu tenho o projeto
Comunicação, que é uma disciplina, tem um projeto semiótica, que é outra disciplina, um projeto Introdução ao Notion, que é outra disciplina, um projeto audiovisual e o projeto Xícara Vermelha. Sendo esses aqui da faculdade e esses aqui relacionados a trabalho. Vou excluir aqui essa coluna de tag, porque a gente não vai precisar dela agora, e a gente vai ficar somente com esses projetos aqui. Se eu quiser colocar um ícone, cada um desses projetos, para ficar mais organizadinho, e eu adoro organizar as coisas, eu posso clicar aqui em Open, como vocês estão vendo aí, e aqui no que abrir, eu vou ter as mesmas... Isso aqui é uma página, vocês concordam comigo? Eu falei para vocês que tudo no Notion é um bloco, inclusive as páginas, e tudo é uma página. Então, se eu clicar em abrir aqui, eu vou ser levado a isso aqui, onde eu posso editar o título e também adicionar um ícone, como vocês estão vendo aqui. Então, em comunicação, eu vou colocar um megafone, por exemplo. Olha só. Vou abrir agora semiótica, tá? Vou colocar deixa eu ver se tem algum ícone diferente aqui. Um ícone azul. Pronto. Em introdução ao Notion, eu vou colocar um bloco de notas. Como esse aqui. No audiovisual, eu vou colocar uma câmera. E na xícara vermelha, eu vou procurar uma xícara de café. Pronto. Então, tá aqui meus projetos, todos bonitinhos, cada um com seus ícones, tá? Onde a gente vai conseguir fazer essas relações, onde a gente vai conseguir relacionar agora com nossas tarefas. E como é que eu faço isso, Samuel? Eu vou voltar lá no meu Super Dashboard, e aí vou clicar aqui em Tarefas, e aqui em Tarefas, agora sim eu vou adicionar uma nova coluna. Depois que eu já criei minha tarefa, que eu quero, meu banco de dados que eu quero relacionar, agora eu vou adicionar a relação. Como é que eu faço isso, Samuel? Clico aqui no maisinho. E como eu falei para vocês lá na primeira aula, se vocês estão prestando atenção em tudo, é por isso que é importante ver tudo. Porque uma coisa conecta a outra. Eu vou preparando vocês desde a primeira aula. Então, se você está prestando atenção, eu já te apresentei o Relationship e o Rollup. E é onde a gente vai começar a trabalhar com relações. Então, nada mais óbvio, né? Vocês estão vendo aí, deixa eu esconder a câmera, fica melhor para vocês se eu esconder a câmera. A gente vai clicar aqui em Nova Relation. Para revisar, clica no maisinho, vai abrir as opções de propriedades. A gente vai adicionar uma nova propriedade chamada Relation. Beleza. E agora ele vai pedir assim, eu vou relacionar isso com o quê? E aí ele vai me dar aqui todos os bancos de dados que eu tenho disponível no meu projeto. Se eu tivesse outros bancos de dados aqui, como, sei lá, clientes, e etc, eles iam aparecer todos aqui também. Então, eu quero relacionar tarefas com projetos, não é isso? Então, eu vou clicar aqui em projetos, tá? E aqui ele vai dizer, olha, relacionamento por projetos, tem algum limite? Você quer mostrar essa relação também em projetos? E o ideal seja que a gente coloque um limite, porque eu acho interessante que uma tarefa, ela só se relacione com um projeto, ou seja, com uma página. Então, eu vou colocar o limite de 1, né? Ou seja, uma tarefa só pode se relacionar com um projeto. Se eu colocar aqui não, então uma tarefa ele poderia se relacionar com vários projetos. Samuel, isso não faz sentido. Faz. Vamos supor que você tem um banco de dados de tags. Então, uma tarefa pode ter várias tags. E aí, nesse caso, a gente deixaria aqui sem limite. Mas não é isso que vai acontecer aqui. A gente quer que tenha um limite, a gente quer que uma tarefa pertença apenas a um projeto. E além disso, a gente quer mostrar isso aqui em projeto sim. Então a gente vai adicionar, vai clicar nesse switchzinho azul aqui, e aí vai aparecer em tarefas também. Vai aparecer em projetos a propriedade tarefa também. E aqui vai ter um preview, deixa eu esconder a câmera de novo, de como isso vai ficar. Tarefas se relacionam com projetos e projetos se relacionam com tarefas, tá? Vou clicar em Add Data Relation para adicionar essa relação. E olha o que aconteceu agora. A gente tem uma nova coluna aqui com o nome projetos. E eu posso, a partir de agora, visualizar os dados que eu tenho na outra tabela. Ou seja, a partir da tabela tarefas, agora eu posso visualizar os dados da tarefa do banco de dados projetos. E se eu clicar aqui para selecionar um novo projeto, por exemplo, para essa reunião de marketing, perceba que vai aparecer para mim os projetos que eu tenho disponíveis. Essa é a parte legal, porque se você tiver um grande projeto e você tem alguém editando um determinado banco de dados, você pode limitar a visualização daquela pessoa somente àquele banco de dados. E dessa forma, vamos supor que eu adicione aqui um novo projeto, e eu quero um projeto, sei lá, curso de Notion, e abrir, deixa eu colocar aqui o curso, vou colocar class, curso de Notion. Vou ter uma cartola de imagens, mas tudo bem. E voltar lá para minha tarefa, quando eu adicionar um novo projeto, olha o que vai acontecer. O que é que apareceu aqui? Curso de Notion.
Ou seja, todas as alterações que eu fizer lá na tabela principal, lá na tabela de projetos, eu também vou conseguir ver aqui na tabela de tarefas. E vai estar aqui para eu linkar essa página. Essa é a parte legal. E vou começar a categorizar essas tarefas para a gente visualizar como é que elas aparecem lá na nossa tabela de projetos. Vou vir aqui, vou colocar que essa reunião do time de marketing, ela tem a ver com o projeto de xícara vermelha. E se eu tentar selecionar outro, vocês vão ver que ele vai substituir, ó, ele só vai permitir um, tá? E aqui eu posso pesquisar também, tá? Se eu tiver aqui muita coisa, aqui eu posso pesquisar. Então, xícara vermelha. Pronto, já apareceu aqui. A entrega do relatório ela vai ser sobre o audiovisual. A revisão do TCC era da faculdade como um todo, mas eu vou colocar como se fosse semiótica. A marcar consulta é uma coisa pessoal, então não vou nem colocar como projeto, tá? E para academia também não. Vou colocar projeto só no que tem projeto. O que não tem eu vou deixar sem nada, tá? Dá para prova de biologia, não tem nada a ver, né? Mas eu vou colocar como se fosse comunicação. Responder e-mail tem a ver com o curso de Notion. E ao mercado é pessoal. E projetos eu vou deixar, ou ler o livro, eu vou deixar que é um livro de comunicação, tá? Beleza, agora vamos voltar lá na nossa tabela de projetos para ver como é que ficou isso. Eu vinculei algumas tarefas, concorda? A alguns projetos através dessa coluna de relação projetos. E o que indica que essa coluna é uma coluna de relação é essa setinha que vocês estão vendo aí, ó. Ela indica que é uma coluna externa, se relaciona com outra coisa em outro lugar, tá? Eu esqueci de voltar minha câmera para cá. E agora vamos abrir aqui no meu super dashboard a página de projetos para a gente ver como é que a gente consegue ver isso. Olha só, agora eu tenho uma coluna aqui chamada tarefas, tá? E eu tenho aqui todas as tarefas relacionadas a esse projeto, entendeu? Então, se eu clicar aqui em xícara vermelha, eu vou ter aqui todas as tarefas vinculadas a esse projeto. Se eu clicar aqui em comunicação, eu vou ter aqui todas as tarefas vinculadas à comunicação. Se eu clicar em semiótica, eu vou ter todas as tarefas vinculadas à semiótica. E aí, por aí vai, tá? Eu consigo visualizar tanto em tarefas dos projetos, quanto em projetos as tarefas. E fazer essa alteração. Eu posso vincular, inclusive, tarefas através daqui, se eu quiser. Mas aí já é mais complicado. Eu não acho que é o caminho correto. E a segunda forma de... No que isso ajuda, né, Samuel? Por que isso seria útil? Deixa eu clicar aqui. Criar o banco de dados do projeto a gente já fez. A gente adicionou a relação. A gente vai agora para rollups. No que é que isso ajuda? Vamos supor que eu queira ter rapidamente aqui uma conta do tipo, quero saber quantas tarefas tem em cada projeto desse, né? Quantas tarefas tem em comunicação, quantas tarefas tem em audiovisual, quantas tarefas tem no curso de Notion. Eu quero uma soma automática para saber qual o projeto que está tomando mais tempo de mim. Como é que eu faço isso? E aí vem nossa segunda forma de relacionamento, que é relacionamento, que é o rollup, que basicamente uma pesquisa. Esse aqui, ó. Não, vocês conseguem ver aí mesmo com a câmera, né? Eu acho que sim. Essa aqui, ó. Então eu vou lá, vou clicar em adicionar uma nova tarefa, no maisinho que vocês já sabem. No que aparecer aqui, a gente vai clicar em Roll Up. Essa lupazinha que vocês estão vendo aí. E depois que eu fizer isso, vou ter que esconder aqui a câmera de novo. Ele vai pedir para eu escolher um tipo de relação para fazer essa busca, tá? Na outra tabela. E ele vai fazer essa busca baseada nas tarefas, tá? E eu posso procurar outras propriedades, como por exemplo categoria, como por exemplo data de conclusão, como por exemplo esconder ou não. Ele vai ver cada uma dessas tarefas, o status de cada uma delas e vai trazer para mim. Então, o roll up é basicamente uma busca, por isso que tem esse símbolozinho aqui, uma lupazinha, né? Que já remete a essa coisa da busca. Ela é uma busca de outras propriedades de uma relação que já existe. Enquanto aqui em tarefa, deixa eu editar as propriedades aqui para vocês verem. Enquanto aqui em tarefas eu fico limitado ao nome daquele objeto, ou seja, eu só vou conseguir pegar o nome da tarefa, o rollup, através dessa relação que eu já criei, ele consegue pegar os outros status dessa tarefa. Ou seja, eu posso pegar, como vocês estavam vendo, deixa eu editar aqui para vocês verem. Rollup, editar propriedades, beleza. Eu posso pegar outras propriedades, né? Como status, e vocês vão ver aqui, vai aparecer, e como qualquer outra coisa, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular
Aqui tem como calcular também, aí tem show original. E a gente vai botar count all, ou seja, vai contar quanto em cada um. Vamos lá, vou repetir isso aqui. Vou voltar para como estava. Vou até apagar esse roll-up aqui. Vou até apagar. Vou repetir para ficar bem claro. Tarefas, ele é a relação que a gente construiu agora. A gente abriu um portal entre os dois bancos de dados. E agora tem um caminho que conecta os dois. E através desse caminho que conecta projetos e tarefas, eu consigo também buscar as propriedades, tá? As propriedades das tarefas com a função rollup, com a função de busca. Como é que eu faço isso, Samuel? Clicando no maisinho aqui e buscando rollup aqui, tá? E aí, clicando aqui, eu posso selecionar a relação pré-existente, que é justamente o caminho entre as duas databases, os dois bancos de dados, as duas tabelas de dados, tá? E o caminho entre elas é justamente as tarefas, e através desse caminho, eu quero que vocês busquem a propriedade X, por exemplo, tá? Se eu quiser ver, né? Como eu falei para vocês, categoria, e aí ele vai mostrar a categoria de cada uma delas, a data de conclusão, ele vai mostrar a data de conclusão de cada uma delas, os status de esconder, vai mostrar de cada uma delas. E eu também posso, vou voltar aqui para name, tá? E eu também posso fazer uns cálculos já pré-definidos aqui, calculate. E é isso aqui que interessa para gente, porque eu posso contar todos, ó, count all, tá vendo? Ou seja, eu quero contar todas as tarefas, eu quero uma contagem, eu quero saber quantos dessas tarefas tem em cada projeto. Não era esse o objetivo? E tem vários outros aqui. Deixa eu esconder a câmera de novo. Ó, eu posso contar todos, eu posso contar os valores. Então, se eu estivesse trabalhando com números, né? Tivesse 100 aqui nessa tarefa, 200 aqui nesse gasto, ele me retornar aqui 300, que ia contar os valores e não a quantidade deles. Valores únicos, etc, etc, etc. Quando a gente for fazer o projetinho lá no final, se vocês gostarem dos vídeos, se a gente for fazer o projeto financeiro, isso aqui vai ficar muito mais fácil de assimilar. Mas por enquanto o que vocês têm que entender é o seguinte: a relação abre um caminho entre os dois bancos de dados, tá? Eu tenho aqui o banco de dados tarefas, eu tenho aqui o banco de dados projetos, eu crio uma relação, eu crio um caminho entre eles, que vai buscar somente o nome e trazer para cá, e vice-versa, tá? Quando eu uso a busca de rollup, ou seja, quando eu faço essa busca, eu posso buscar, através desse caminho que eu abri, os outros atributos, como projeto, data, tá. E baseado nisso, eu também posso fazer alguns cálculos. E o que eu estou usando é justamente essa busca para fazer alguns cálculos, que é justamente contar todos. Então, eu vou contar todos. E aqui eu posso selecionar como um número, como barra, ou como ring, um anel, né? Vou até selecionar para vocês verem. Fiquem atentos a essa tabela aqui, ó, que vai mudar de acordo com o que eu selecionar aqui, tá? Então, barra, olha o que vai acontecer, barra, e ring, que é uma estilo pizza, né? Que vocês vão ter aí de progresso. Isso é muito útil para quando a gente tem um projeto com um tempo pré-determinado ou uma quantidade de tarefas pré-determinadas, a gente já pode calcular aí quantos por cento desse projeto a gente avançou, né? Mais visualmente do que somente com números. E aqui, do lado direito, eu posso colocar também, ó, a quantidade de tarefas, né, dividido por 100, que seria, se eu tivesse 10 tarefas, seria por 10, e a cor desse progresso, né? Mas não é isso que a gente vai fazer, a gente vai continuar em Show as Number aqui, tá? A gente vai querer só visualizar a quantidade de números que está aqui. E eu já mostrei para vocês que a gente pode organizar essas tabelas, se lembra? Essas colunas, vocês se lembram disso? Basta clicar e arrastar. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar esse roll-up para a direita, que faz mais sentido para mim estar aqui. Eu quero diminuir esse tamanho, tá? Então é só clicar até aparecer esse símbolozinho do mouse e arrastar. E eu quero mudar esse nome aqui para soma, que faz muito mais sentido para mim. Então eu vou clicar aqui e aqui eu vou selecionar para soma. Eu posso até mudar o ícone se eu quiser, tá? Posso vir aqui e colocar um mais ou um plus. Deixa eu ver se tem um plus aqui, ó, soma. Vou colocar esse plus aqui. Beleza, agora a gente tem a soma dele. E olha só, com as relações, através das relações que eu construí da tabela de projetos com tarefas, eu consigo fazer uma soma de quanto cada projeto tem de tarefas. E aí,
As possibilidades são ilimitadas, isso vai ficando cada vez mais claro à medida que vocês vão implementando mais e mais relações, mas eu acho que para entender esse conceito, se a gente falar um pouco mais, já vai complicar ainda mais. O que vocês têm que entender é basicamente isso, que a gente pode relacionar uma tabela de dados com outra tabela de dados, e a partir dessa relação a gente pode fazer somas, buscas e etc, e visualizar dados de forma ainda mais diferente. E a gente pode aplicar aqui, isso aqui, gente, é um banco de dados como a gente está vendo até agora. Então eu posso colocar, ordenar isso aqui pela soma, ou seja, quem tiver mais tarefas aparece primeiro, né? Vocês já sabem como é que ordena. Sort pela soma, de forma, em vez de ascendendo, ou seja, do mais baixo para o mais alto, eu quero decrescente, ou seja, do maior para o menor. E agora, se eu colocar aqui outra, soma, vou colocar de novo, beleza? Se eu colocar outra tarefa aqui em comunicação, aqui vai aparecer 3, tá? Ou se eu colocar outras tarefas aqui em audiovisual, aqui também vai fazer a soma. Vamos lá, em tarefas para a gente ver como é que tá. Tarefas. Vou colocar aqui mais algumas coisas em audiovisual. Isso aqui faz parte de audiovisual. Isso aqui faz parte de audiovisual. Isso aqui faz parte de audiovisual. Quando eu voltar aqui para projetos, olha o que aconteceu. A audiovisual agora tem 3, que é o que tem lá, né? Comunicação 2, semiótica 1, e assim por diante. Gente, isso aqui é muito útil quando a gente trata de finanças também, com mais números e tal, ou progresso. Aqui para a gente vai servir apenas para ver quanto cada projeto está consumindo do nosso tempo. Ou seja, quanto tem importância cada projeto, quanto deles é o mais complicado, é o que está exigindo mais do nosso cotidiano. É só para isso que a gente quer. Mas as possibilidades aqui são infinitas, como vocês viram. A gente pode botar uma barra de progresso, a gente pode botar um gráficozinho pizza, a gente pode acompanhar esse progresso aqui, a visualização dessas tarefas de várias formas. Lembrando que projetos que a gente acabou de criar é um banco de dados como outros qualquer, então você pode colocar uma nova visualização aqui da forma que você quiser, tá? Cabe a você, não tem bronca aí, fica a critério como vocês querem lidar com esses dados. Eu vou deixar assim, porque para mim, por enquanto, tá 100%, é só isso que eu quero ver mesmo, tá? E aqui em tarefas, a gente vai agora ter uma nova coluna, que é a coluna de projetos, onde quando a tarefa tiver um projeto, a gente vai poder vincular ela baseado, baseado nos dados que existem em uma outra tabela, tá? A gente criou um caminho entre uma tabela e outra. É basicamente isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui na nossa listinha de tarefas. A gente viu os roll-ups, que são basicamente um tipo de pesquisa reversa. Vou botar aqui pesquisa reversa, tá? E na próxima aula a gente vai ver como compartilhar esses dados de forma correta para que você não perca eles nem comprometa a sua privacidade ou a integridade desses dados, ou seja, que as pessoas não possam editar, adicionar novos dados e tudo mais e bagunçar com o que você construiu até agora, certo? A partir daí, a gente vai ter uma aula bônus, tá? Que vai ser uma aula onde a gente vai aqui no Super Dashboard, organizar de forma com que aqui apareçam as tarefas, os bancos de dados fiquem organizadinhos, bonitinho, e a gente tem um botão de criar tarefas e um botão de etc, 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 tá? E se tudo correr bem, se vocês realmente gostarem dessa aula, depois dessa aula de bônus, aí a gente vai fazer um aplicativo de gestão financeira, tudo no Notion, tá? Mas só se tiver muito comentário. Se não tiver muito comentário, eu não vou fazer. Eu vou fazer outro curso de alguma outra coisa, eu vou acompanhando vocês, vou tirando as dúvidas e a gente vai vendo o que é que faz, tá? Então, senta o dedo no like. 90% das pessoas que acompanham as aulas aqui não são inscritas, então se inscreve no canal pra gente fazer isso aqui acontecer, tá? Então, até a próxima, a gente se fala. Valeu, falou, fui!